Olha só, se você é dono de construtora, engenheiro, arquiteto ou mesmo um construtor que abriu seu próprio negócio e vive sempre apagando incêndio nas suas obras, nos seus empreendimentos, corre de manhã para resolver problema com o empreiteiro, resolve nota fiscal atrasada na hora do almoço, ainda tenta explicar para o seu cliente por que a obra está atrasada. Chega à noite, vai mexer com o orçamento mal feito, recalcular, pensar no que pode ser feito. Se você se enquadra nessas situações, o que eu vou dizer aqui é para você. Você precisa escutar o que eu vou te dizer agora. Porque se você se sente que está sempre lutando contra o relógio, tentando entregar uma obra com qualidade, mantendo seu cliente satisfeito e ainda tendo seu resultado, seu lucro, mas chega no final do mês e o que sobra é cansaço, cobrança e um lucro que nunca fecha. Parece que é muito trabalho para pouco resultado. Você pode acreditar, isso não é azar, meu amigo. É um sintoma de obra mole. Sim, mole. Porque a verdade é que a maioria das construtoras no Brasil nascem tortas e tentam crescer sem uma base, sem ter uma fundação, um alicerce. E não é por má intenção, é por falta de método, é falta de um mapa, falta de clareza, falta de processos e, sobretudo, falta de uma pessoa que já passou por essas situações e que saiba como sair desse cenário caótico. Eu vou contar uma história aqui, talvez você conheça algo dessa história. Você começa uma obra, acreditando que essa obra vai ser diferente, todo animado no início da obra, mas já no início o cronograma começa a escapar das suas mãos, a obra começa a atrasar, os materiais atrasam, o pedreiro falta, seu cliente começa a desconfiar e começa a te encher o saco e você simplesmente começa a entrar no modo: eu só quero entregar essa obra e partir para a próxima. E aí na sua cabeça a próxima vai ser melhor, mas na verdade não vai. Chega a próxima e repete a mesma história. Eu vou te dizer que você está vivendo um loop infinito. Trabalha como leão e ganha como estagiário. E o pior é que lá no fundo você sabe que está errando alguma coisa, sabe que precisa melhorar em alguma coisa, mas você não consegue ver exatamente o que você precisa consertar. Você já se fez uma pergunta? Por que tem gente no mercado, no mesmo mercado, com uma equipe parecida, atuando e vendendo as mesmas obras e eles estão crescendo, fechando contratos, sendo indicados e você simplesmente, da forma que trabalha, está patinando, não consegue o resultado de fato que você gostaria de ter? A resposta para essa pergunta está em 3 erros que são praticamente invisíveis, que eu vejo todos os dias praticamente os construtores, as pessoas que atuam nesse mercado cometendo. Até pessoas que têm talento, que têm uma boa equipe, que têm obras fechadas, mas estão sangrando o seu lucro sem mesmo perceber. O primeiro erro é o planejamento armador. Isso, na verdade, quando existe planejamento, porque em muitos casos nem planejamento tem. E quando eu digo armador, não é porque você não planeja ou porque você não faz, mas na verdade é o jeito que você está planejando é que está te sabotando. Você faz um cronograma? Faz, né? Mas ele não é conectado com os fornecedores, não conversa com a realidade do canteiro, não prevê os riscos, os possíveis desvios que você vai ter ao longo do processo. Você até tem uma ideia de orçamento, certo? Mas ele não tem uma margem de segurança, ele não tem uma amortização dos riscos. E aí, quando bate um problema, tipo uma chuva que atrasa uma fundação, um fornecedor que não entrega um porcelanato, você não sabe muito e não tem muito o que fazer. Eu já vi obras que foram fechadas por mais de 800 mil reais, virar um prejuízo enorme. E no início era tudo festa, parecia uma obra magnífica. E por falta de planejamento ou um planejamento mal feito, acaba que aquilo que era bom vira um prejuízo grotesco. E o construtor só vai perceber isso no final, porque não faz um controle
detalhado ao longo do processo. Ou quando o cliente pergunta para ele, e aí, vai conseguir entregar a obra mesmo? Está dentro do prazo? Você já pode ter até passado por uma situação dessa. Mas o planejamento armador é como construir uma laje trincada, é como se você construísse uma obra sem fundação. Uma hora pode acreditar que vai dar tudo errado. O segundo erro é a venda sem autoridade. A maioria dos construtores vende como se estivesse pedindo um favor. Entregam um orçamento com medo, ficam ansiosos e abaixam o preço mesmo antes do cliente pedir um desconto. E quando simplesmente o cliente some, não dá retorno da proposta, você ainda manda uma mensagem para ele perguntando: preciso de ajustar alguma coisa no orçamento para a gente fechar? Pode acreditar, isso não é venda. Isso é implorar para ter um problema. Quando você não se posiciona com autoridade, demonstrando o valor, a qualidade que você pode gerar no seu trabalho, o cliente simplesmente ele te trata como um fornecedor descartável e o seu orçamento vira um orçamento comparativo para ele fechar com outro fornecedor. Se você não entende o jogo da autoridade, continua disputando por preço com aventureiro, pessoas que não vão entregar nem 50% do que você entrega de qualidade do seu serviço, você vai continuar perdendo contratos para pessoas que não chegam nem perto do que você faz. Eu vou te dar um exemplo real do que eu estou falando. Um dos meus mentorados, o Ricardo, quando ele me procurou, ele estava executando uma obra, cerca de R$240 mil, com uma margem de lucro líquido de 8%. Muito pouco, né? Estava girando, mas estava passando um pouco de sufoco. E aí, depois de tudo, a gente ajustou a forma que ele apresentava a proposta, reformulou o contrato, incluiu os cronogramas de execução, um vídeo de uma proposta técnica. E aí, com toda essa reformulação, ele conseguiu fechar uma obra de 420 mil com 22% de margem de lucro líquido. Você sabe qual que é a diferença da primeira situação para a segunda? É que na segunda, o cliente viu valor, não só preço. A autoridade é o que faz o cliente confiar em você antes de você assinar o contrato com ele. É o que faz ele parar de perguntar quanto que vai custar e começar a perguntar para você quanto que você vai começar. Vamos falar agora do terceiro erro, e esse seja talvez fatal, que é o contrato sem proteção. Eu já vi bons construtores quebrar porque confiaram demais. Assinam contratos com cláusula padrão, esses contratos que você encontra na internet, ou um contrato que a construtora mesmo envia para você, sem uma definição de escopo, sem as travas de aditivos, contratuais, sem o limite de mudança que vai ocorrer durante a obra. E aí o cara está executando a obra, tudo está indo bem, e o cliente começa a mudar, muda a piscina de posição, começa a mudar um monte de coisa na obra, e às vezes até segura o pagamento, porque mudou de ideia e a pessoa impôs um aditivo. E se você tem um contrato mole, você está de mãos atadas nessa situação. Sem uma cláusula de proteção, sem um prazo de resposta, sem gatilhos de correção. Você entra em um ringue, se você estivesse lutando, já tomando um soco na cara. E quando o golpe vem, você perde o que você levou meses para construir. Esses 3 erros são como goteiras no telhado. Você até finge que não tem problema, mas cada goteira vai apodrecendo o forro e o seu lucro vai ficando para trás, o seu resultado vai ficando para trás. E se você continua assim, o final da sua construtora não é uma questão de se, é uma questão de quando vai acontecer. Até agora eu te falei só problemas, Mas agora vem a parte boa desse vídeo. É possível mudar esse cenário, é possível virar esse jogo. E foi para isso que eu criei o método Obra Firme. Um método que nasceu dentro do canteiro, dentro da obra. E não tem a ver com teoria, não tem a ver com uma tese de faculdade. É um passo a passo que eu mesmo utilizo para executar minhas obras. Eu estou falando de obras reais, equipe, cliente enchendo o saco, pressão o tempo todo. Esse método são 6 encontros individuais, onde eu te ajudo a construir uma gestão firme. Desde o primeiro passo, a montagem do mapa, o planejamento, até a entrega final, a entrega das chaves. Aqui você vai aprender
a montar um cronograma realista, conectado com seu setor de compras, seus fornecedores, sua parte operacional, né, a execução em si da obra. Criar processos simples para controle de equipe, qualidade, que vão evitar retrabalho, apuração de custo, o controle físico em si da obra. Você vai aprender a se posicionar, a posicionar a sua empresa como autoridade no mercado, demonstrando seu valor e parar de dar desconto besta. Principalmente você vai blindar os seus contratos com cláusulas que protegem a sua margem, que protegem o seu lucro. Vai aprender a acompanhar a sua obra com indicadores que mostram para onde sua obra está indo. Você vai entender a sua obra em tempo real, evitando prejuízos assim. Você vai aprender a liderar a sua empresa como um verdadeiro gestor. E tudo isso com exemplos reais. Eu estou falando de skin the game. Vocês vão aprender com quem faz. Modelos de planilha de contrato, planilhas com mapas e metas, checklists, execução e acompanhamento personalizado. Eu vou te dar não um curso com um videozinho. Você vai falar comigo, 1 a 1, é tete a tete. E cada encontro a gente vai gerar uma ação, uma correção, e isso vai gerar um resultado estrondoso para você. Esse método já fez construtores que viviam no vermelho ter lucros acima de 40% de resultado nas suas obras. Já tirou dono de obras que nem dormiam com insônia e colocou o controle total do negócio nas mãos deles. Agora a decisão é sua, está com você. Você pode continuar tocando a obra, apagando incêndio, acreditando que o próximo projeto vai dar certo. Ou pode assumir o comando da sua construtora, implantando uma metodologia que de fato funciona. Construir um negócio que dá lucro, segurança e de fato orgulho para você e sua família. A escolha é sua. Se quiser conversar comigo sobre isso que a gente está falando aqui, me chama no WhatsApp. Manda agora a palavra firme para mim. O link do meu WhatsApp está aqui na descrição. Não tem robô, não tem equipe fria. Você vai falar direto comigo. Tá ok? E lembra, obra boa não é a que termina bonita. Fazer obra qualquer um faz de qualquer jeito. Obra boa é a que termina no prazo, com lucro, com o cliente satisfeito, te indicando para o próximo contrato. Lucro não é acidente. Você constrói o seu lucro ao longo da sua obra. E isso tem a ver com o seu método, com a sua metodologia, com a forma como você executa as suas obras. Obra firme não se faz com improviso, e sim com método, com planejamento, com controle. Você conquista isso no seu dia a dia. Eu sou o Douglas de Deus, estou aqui para transformar tocadores de obras em gestores profissionais. Te vejo do outro lado.